Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui é o pastor Elias Santana, aqui da Igreja Sede. Estamos juntos para mais um estudo do capítulo 7 do livro de Juízes. Ontem nós vimos a primeira parte desse capítulo, como Deus peneirou o exército de Gideão. Ele que começou com 32 mil homens, termina com 300 homens para a batalha, mas com a promessa de que Deus entregaria, por meio desses 300 homens, o exército inimigo em suas mãos. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo de número 7, a partir do versículo de número 9. E nós vamos observar que, a partir do versículo 9, Deus já dá ordem a Gideão para que ele ataque o exército inimigo naquela noite. Olha o que diz o versículo 9. Ora, aconteceu que naquela noite o Senhor ordenou a Gideão: levanta-te e desce ao acampamento dos midianitas, porque o entrego nas tuas mãos. Era o momento da batalha. Mas podemos observar, irmãos, que primeiro Deus teve que tratar o medo que ainda persistia em estar no coração de Gideão. Deus já havia dito 3 vezes a Gideão que daria vitória à nação de Israel. Nós vimos lá em Juízes, no capítulo 6, no versículo 14, Deus disse. No versículo 16, Deus repete. No capítulo 7, no versículo 7, Deus também dá a Gideão a promessa de que daria vitória. E como se não bastasse a palavra do Senhor, Deus já havia dado a Gideão provas de sua presença com ele. Deus recebeu o sacrifício que ele oferecera lá no capítulo 6. Quando ele fez o teste com a lã molhada, com a lã seca, Deus respondeu àquilo que o coração de Gideão queria ouvir do Senhor. De modo que todas essas ajudas divinas serviriam para fortalecer a fé de Gideão para este combate. Mas não foi assim que as coisas aconteceram. Como devemos ser gratos a Deus, irmãos, pelo fato dele não nos condenar por nossos medos, por nossas dúvidas. Deus, em sua longanimidade, está sempre disposto a nos ouvir e a nos atender por sua graça e misericórdia. Jesus é o nosso grande sumo sacerdote junto ao Pai, aquele que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado, agora é capaz de interceder diante de Deus pelas nossas fraquezas. O salmista, no Salmo 103, versículo 14, ele diz que Deus conhece a nossa estrutura e Deus sabe que somos pó. E mesmo quando fraquejamos, quando nos voltamos para Ele, arrependidos e sinceros, Ele nos recebe em seus braços de amor. Deus agora vai estimular a fé de Gideão mais uma vez. Primeiro, com a promessa aqui do versículo de número 9. Levanta-te e desce ao acampamento dos midianitas, porque eu o entrego nas tuas mãos. Observe que, ainda que precisassem lutar na batalha, os israelitas já haviam vencido. Os 300 homens poderiam atacar o exército inimigo, certos de que o Senhor lhes daria vitória. Então Deus, ao perceber que no coração de Gideão ainda existia medo, ele resolve dar a ele o último sinal antes da batalha. Veja o que diz o versículo 10. Se contudo tens medo de atacá-los, desce ao acampamento com teu servo Purá, e escuta o que dizem. Tu então ficarás animado e terás coragem para atacá-los. Então Gideão e seu ajudante Purá desceram bem próximo dos postos avançados do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e todos os demais aliados do adversário que vinha do leste já haviam se instalado no vale. Eram numerosos como as grandes nuvens de gafanhoto. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia enumerar a quantidade de camelos que eles ali reuniram. Gideão se aproximou no exato momento em que um homem contava o sonho que tivera a um companheiro, dizendo: eu sonhei que um pão de cevada rolou para dentro do nosso acampamento. Veio e bateu com tamanha força numa tenda. Ela caiu e virou ao avesso e ficou estendida sobre a terra. Seu amigo prontamente lhe esclareceu: este sonho não pode ter outro significado senão a espada de Gideão, filho de Joás, o israelita.
Isso quer dizer que Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Assim que Gideão ouviu a narração do sonho e a sua interpretação, ajoelhou-se e glorificou a Deus. Em seguida, retornou ao acampamento de Israel e bradou: levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Que coragem de Gideão e do seu servo! Eles precisavam mesmo de bastante coragem para poder entrar no acampamento inimigo e se aproximar tanto a ponto de ouvir 2 soldados conversarem. Observe que Deus deu um sonho a um daqueles soldados. E o sonho que Deus deu àquele soldado era exatamente o sinal que Gideão precisava de forma definitiva para poder avançar em sua batalha. Deus já havia falado de várias formas com Gideão, mas agora ele ouve da boca do próprio soldado do exército inimigo que Deus lhe daria essa vitória. É comum nós encontrarmos nas Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus se comunicando com seus servos através de sonhos. Foi assim com Jacó, foi assim com José, com Salomão, com Daniel. No Novo Testamento você vê que ele se dirige a José, marido de Maria, da mesma forma. Mas Deus também se revelou a pessoas incrédulas, fora do seu povo, através de sonhos. Lá no capítulo 20 do livro do Gênesis, Deus fala a Abimeleque a respeito de Sara, e Deus fala com ele através de sonhos. Outro exemplo é o de Nabucodonosor, rei da Babilônia, lá no capítulo de número 4 do livro do profeta Daniel. No Novo Testamento nós temos a mulher de Pilatos, em Mateus capítulo 27, versículo 19. No entanto, irmãos, nós não devemos concluir por esses exemplos que esse seja um método normal de Deus se comunicar com o seu povo ou com as pessoas. A melhor maneira de obtermos a orientação de Deus é pela sua palavra. É buscando ao Senhor em oração, lendo as Escrituras e estando sensível à voz do Espírito Santo. Deus que outrora nos falou através dos profetas, nesses últimos dias, Ele nos fala através do seu Filho Jesus Cristo. Observe, irmãos, que no seu sonho, o soldado ele via que um pão de cevada rolava e atingia uma das tendas. O pão de cevada era um pão seco e duro que podia girar como se fosse uma roda. E a cevada era um cereal que era utilizado principalmente pelos pobres naquela época. E essa imagem do pão de cevada relacionada a Gideão e seu exército referia-se exatamente à condição de fraqueza e de humildade do exército de Gideão diante da imponência dos seus adversários. E é provável que o homem que interpretou o sonho não fazia a menor ideia de que estava proferindo a verdade de Deus e encorajando o servo do Senhor para a batalha. Gideão não se importou de ter sido comparado a um pão seco, pois ele sabia com certeza que Israel devoraria os midianitas e livraria a terra dessa servidão. É importante observar que após essa revelação de Deus, Gideão ele se prostra diante do Senhor, ele adora, ele glorifica o nome do Senhor. Ele poderia ter saído dali e ido direto para a batalha, convocado o seu exército e partido já para o que ele tinha que fazer, mas antes ele quis adorar o Senhor. Ele estava tão sobrepujado pela bondade e pela misericórdia de Deus que se curvou com o rosto em terra em sinal de submissão, em sinal de gratidão. Isso nos ensina, irmãos, que antes de sermos guerreiros vitoriosos, precisamos nos tornar adoradores sinceros. Agora, Gideão e seu servo retornam ao acampamento dos israelitas. E Gideão agora é um novo homem. Os medos e dúvidas que permeavam seu coração já não existem mais. E agora Gideão encoraja os seus soldados com a palavra do Senhor. Levantai-vos, porque o Senhor entregou todo o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Agora o coração de Gideão estava cheio de fé. Uma fé que o levara a ver o invisível. Ele contemplava uma vitória numa batalha que ainda nem tinha ocorrido.
E a base, o fundamento para essa fé era exatamente a palavra do Senhor, a promessa que Deus lhe havia dado. Agora veja só a estratégia que Deus dá para Gideão vencer a guerra. Versículo 16. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas e jarros vazios com tochas dentro. Queridos, quem vence uma guerra com estas armas? Quem pode partir para uma guerra com estas armas? Isso nos faz refletir, irmãos, que a guerra ela é do Senhor. A batalha, quem luta é o Senhor. As estratégias para vencer essa guerra, quem nos dá é Deus. E por mais absurdas que elas pareçam ser, é para a glória dele. É para que o nome dele seja glorificado. Cabe somente a nós obedecermos a sua palavra. Olha o que diz o versículo 17. E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer, e eis que quando eu estiver chegado à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Observe, meus irmãos, que o plano de Gideão era um plano simples, porém era um plano eficaz. Deu a cada um dos seus homens uma trombeta para que eles pudessem tocar, deu um cântaro para que eles pudessem quebrar e uma tocha para eles acenderem. Os israelitas rodearam o acampamento inimigo com as tochas dentro dos cântaros e segurando as trombetas em suas mãos. Essas trombetas eram, na verdade, chifres de carneiro. Era o chamado shofar. Os mesmos que Israel usou na guerra contra Jericó, quando rodearam as muralhas de Jericó e tocaram ali as trombetas. É provável que Gideão tenha se lembrado dessa batalha de Josué quando estava ali com seus soldados. Quando Gideão desse o sinal, os homens tocariam as trombetas, quebrariam os cântaros, ergueriam as suas tochas e gritariam: espada pelo Senhor e por Gideão. E o resto o Senhor faria. Gideão era o exemplo a ser seguido. Ele disse: olhai para mim e fazei da mesma forma que eu fizer. Deus o havia chamado para estar à frente daqueles homens na batalha. E ele deveria ser o exemplo a ser seguido por todo o seu exército. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus levantou homens e mulheres para estar à frente da sua obra. E essas pessoas devem ser exemplos a serem seguidos por aqueles que estão juntos com eles na batalha. A Bíblia diz: orai pelos vossos pastores, a fé dos quais imitai. Paulo olha para os seus seguidores e diz: sede meus imitadores, assim como eu estou imitando ao Senhor Jesus Cristo. E o exército inimigo, quando se viram cercados por aquelas tochas acesas, pelo barulho dos cântaros quebrando e pelo grito da multidão do exército de Gideão, eles concluíram que estavam sendo atacados e entraram em pânico. O Senhor interveio naquele momento, colocou um espírito de confusão no acampamento, de modo que os midianitas começaram a matar uns aos outros. Então perceberam que a coisa mais segura a fazer naquele momento era fugir. E assim eles tomaram o caminho das cavernas. Veja o versículo 22. Enquanto os 300 homens soavam as suas trombetas, o Senhor fez que em todo o acampamento inimigo cada um voltasse a espada contra o seu próprio companheiro. Todos fugiram apavorados. A fé de Gideão lhe trouxe vitória. Hebreus 11:6 diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Ter fé significa mais do que simplesmente confiar em Deus, irmãos. Ter fé significa buscar a Deus e querer agradar a Deus. Nós não acreditamos em Deus apenas para conseguir que Ele faça alguma coisa por nós. Cremos nele porque o coração do Senhor se alegra quando seus filhos confiam nele. Quando buscamos a sua presença, isso é agradável ao Senhor. Deus recompensou a fé de Gideão, dando a ele estratégia, dando a ele sabedoria para lidar com aquela situação.
E é assim que Deus faz comigo e com você. Diante das lutas, diante dos problemas, creia no Senhor. Creia na palavra do Senhor. E certamente virá de Deus para a minha vida e para a sua vida estratégias para que possamos lutar as nossas batalhas. E agora, com essa multidão do exército inimigo fugindo em debandada, Gideão precisaria de reforço para poder perseguir toda essa multidão. Veja o que diz o versículo 23. Os israelitas de Naphtali, de Azer e todos os de Manassés se reuniram e perseguiram os medianitas. Gideão enviou por todas as montanhas de Efraim mensageiros convocando: descei para atacar o exército de Midian e ocupai antes deles as águas do rio Jordão e seus riachos até Bet-Bará. Todos os homens de Efraim foram arregimentados e eles cercaram as águas do Jordão até Bet-Bará. Tomaram como prisioneiros 2 príncipes de Midian, Oreb e Zeeb. Mataram Oreb na rocha de Oreb e Zeeb no tanque de prensar uvas de Zeeb. Observe, meus irmãos, que a história de Gideão ela começa com um homem se escondendo no lagar, mas termina com o príncipe do inimigo sendo morto no lagar. A grande vitória de Gideão sobre os midianitas tornou-se um marco na história do povo de Israel. Israel jamais se esqueceu dessa grande conquista. O salmista, no Salmo 83, quando ele canta a peleja de Deus contra os seus inimigos, no versículo 11 ele diz assim: faze com seus nobres o que fizestes com Oreb e Zeeb. Isaías, no capítulo 9, versículo 4, ele diz assim: porque o jugo que pesava sobre eles, a carga posta sobre os seus ombros, o bastão e a vara de castigo do seu opressor, tu o despedaçaste, como no dia da derrota de Midian. Veja que esse dia ficou marcado na memória de Israel. E nós, irmãos, Igreja do Senhor, também podemos aprender com essa história. Deus não precisa de grande número de pessoas para realizar os seus propósitos. Como também não precisa de líderes com talentos especiais. Deus precisa de homens e mulheres que se coloquem à sua disposição, a serviço do Senhor, como foi Gideão e seus 300. O Senhor os capacitou e os fez vencer. Precisamos aprender a depender do Senhor, a viver na dependência completa de Deus. Quando dependemos de nossos currículos acadêmicos, das nossas aptidões, das nossas experiências, ao invés de dependermos de Deus, então Deus, ele nos abandona e sai à procura de Gideãos. Precisamos nos colocar à disposição de Deus para que Ele possa nos usar da forma que lhe aprouver. Podemos até não entender os seus planos, as suas estratégias, mas devemos depositar a nossa fé inteiramente em Sua palavra. Que o Senhor te abençoe. Fica na paz do Senhor Jesus.